a primeira parte do nosso módulo 1, né, do curso básico de formação marxista. Então, esse curso básico de formação marxista, né, que a gente fala, é um curso básico, mas eu entendo que muitos de vocês já tenham ouvido falar do Manifesto do Partido Comunista, já tenham ouvido falar dos caras que escreveram o manifesto, né, do Marx e do Engels, tá? Então, a gente, na verdade, assim, é um curso básico, a gente vai localizar alguns conceitos fundamentais, certo? E como que esses conceitos, né, elaborados lá no século XIX, né, por esses dois revolucionários, como que esses conceitos ainda eles são atuais, pertinentes na nossa sociedade, certo? Então, o Luiz localizou aqui o tipo de sociedade que nós vivemos, né? Então, a gente, sem sombra de dúvidas, nós vivemos numa sociedade capitalista. Então, nosso propósito nessa formação marxista, né, de formação daqueles que querem, de fato, transformar essa sociedade, daquela, né, mudar essa sociedade, destruir o capitalismo e construir uma nova alternativa, certo? Então, nós vamos passar essa tarde aqui, essas horas, né, um tempo de estudo. A gente vai organizar, combinamos com o pessoal da formação da Nacional, a gente fez toda uma preparação com esses slides aqui, o pessoal tem uma equipe grande, né, trabalhando em função de preparar esse material todo, né, a gente está aqui contribuindo, vocês vieram, como diz o Luiz, nesse domingo à tarde, iniciar essa trajetória com a gente durante esse ano, né, um ano bastante difícil de pandemia, né, de toda uma crise que a gente está vivenciando aí, sanitária, econômica e política, e nós, revolucionários, temos que nos preparar muito, muito bem, né, entender como que funciona essa sociedade de forma concreta, como fala o Luiz no início, não é uma especulação, na verdade a gente está dizendo, olha, o que de real, o que de concreto que tem nessa sociedade que nós podemos modificar através da nossa ação política, né, e através de uma organização política, uma direção, né, revolucionária, assim, por assim dizer. Então, vamos falar desses dois personagens, falar do Marx, né, para quem já ouviu falar dessa figura do Marx, Karl Marx, ele foi um importante, né, intelectual, revolucionário, e que, de uma certa altura da vida, né, ele começou a, então, pensar essa sociedade, pensar essa sociedade capitalista a partir das suas contradições, das suas intensas, imensas contradições, né, e começou a se posicionar diante dela, né, e começou, então, a elaborar, né, as leis fundamentais do funcionamento do capitalismo, né, determinou como que poderia se passar uma sociedade superior, né, então ele vai considerar uma escala, digamos assim, né, de níveis de tipo de sociedades. Foi a história da vida dele é justamente compreender essas leis, né, de processos de construção de sociedades, e aí ele vai determinar que a sociedade superior ao capitalismo é a sociedade socialista, né? Então, através de uma revolução proletária, ele pensa nessa eliminação do capitalismo, sobretudo pela eliminação da propriedade privada. Foi muito perseguido ao longo da vida dele, né? Ele nasceu na Alemanha em 5 de maio de 1818, né? E logo cedo, assim, na Alemanha, ele já teve que se modificar, né? Sair da Alemanha, foi para a Inglaterra, foi para a França, e ele ficou, né, em alguns espaços, ele acabou morrendo na Inglaterra, e isso ele foi sempre com esse princípio fundamental, né, de aplicar essas leis, né, de organizar a classe trabalhadora, proletariado, né, a classe industrial, para transformar essa sociedade, para chegar numa sociedade superior, que é a sociedade socialista, né? E, enfim, escreveu várias obras, né? A principal obra que é lembrada, que é dele mesmo, é o Capital, né? Essa obra hoje pode ser organizada em 3 volumes, né? E é uma obra densa, né? Uma obra que ele vai nas minúcias do capitalismo, né? E ele morre em Londres em 14 de março de 1883.
uma espécie de esgotamento, assim, né, processo realmente que é difícil, assim, né, combater os capitalistas, combater toda essa opressão, essa exploração, né, e chega um momento, assim, então, que ele ficou doente e acabou falecendo. Pode passar, Luiz. Então, um cara que foi um parceirão dele, assim, né, um cara que foi lado a lado um grande combatente intelectual também, foi o Friedrich Engels, né? Fala Engels. É um cara um pouco mais jovem que o Marx, né? Cerca de dois anos, mais ou menos. Ele nasceu em 28 de novembro de 1820. Né? O pai dele é industrial, então ele tinha uma condição de vida social segura, digamos assim, diferente do Marx. Né? O Marx nunca teve uma vida social segura, o pai dele é relojoeiro, então ele teve que batalhar muito para poder se manter, e muito para se manter, o Engels conseguia ajudar, né, por conta das condições que ele tinha, condições financeiras, inclusive. Né. Conheceu o Marx em 1840, eles já se conheceram na Inglaterra, e aí começa, então, a um trabalho... Um minutinho que eu vou... É que alguém pediu para entrar e eu não consigo enxergar aqui, acho que não. Bom, então o Engels, né, escreveu alguns trabalhos, né, só ele, mas ele também escreveu junto com Marx algumas obras, né. Entre elas está o Manifesto do Partido Comunista. Foi o coautor, então, de diversas obras, e no final, inclusive, da obra, no final da vida do Marx, quando Marx morre, ele organiza, né, tenta organizar, finalizar a obra do Capital de Marx. Ele morre em 1895, né, bem depois do Marx. Bom, escreveram, por exemplo, a Ideologia Alemã também, né, os dois juntos escreveram a Ideologia Alemã, que também é uma obra bem interessante, são algumas compilações assim de ideias que eles estão discutindo, né, que eles estão participando do movimento operário e estão também elaborando questões assim científicas, né, pensando no socialismo científico. Tá? Depois, bom, para falar dessa diferença, né, o que é o Manifesto Comunista? O Manifesto Comunista ele é um documento, né, primeiro programa de organização da classe operária, né, publicado pela Liga dos Comunistas em 1848. Então, a Europa, ela por conta da situação europeia, né, das questões da intensa industrialização, então a classe trabalhadora, né, que é uma classe emergente, né, nesse período, ela começa a se organizar porque não aguenta mais a exploração capitalista, né, a exploração do trabalho. Então eles começam a fazer ondas revolucionárias, né, chama inclusive Primavera dos Povos, e eles se organizam, né? Então, são vários movimentos, né? O Marx e o Engels se organiza aí junto com o setor operário na Inglaterra para então criar a chamada então o Partido Comunista, né? A gente pode dizer dessa forma. Localizar um pouco assim essa questão do manifesto que os dois acabam escrevendo, né? Mas é muito em função do que eles estavam percebendo, né, na Europa desde o século XVIII, século XIX, né? Mas principalmente no século XVIII teve muitas revoluções acontecendo, então são revoluções burguesas, né? Obviamente, revoluções que levam à mudança de regime, né? Sair da monarquia, da aristocracia, para ir para um regime democrático, um regime republicano, né? Um regime em que a própria classe burguesa vai organizar o Estado de uma forma que ela possa, inclusive, ter posse desse Estado. Né? Então, pode destacar aqui a Revolução
A Revolução Francesa, né, a gente estuda isso no colégio, muito significativa essa revolução, ela é chamada Revolução Burguesa, porque somente a burguesia que promove essa transformação, digamos assim, né, de poder, relações de poder, né? Os burgueses eram também uma classe oprimida pela monarquia, né? Então, por conta de eles se sentirem, eles organizam as classes e tomam o poder da burguesia e do clero, né? Da igreja, o poder da igreja, e faz essa transformação, né? Que vai mudar a história, né? do mundo. Também tem outras revoluções, né? Por exemplo, a Revolução Americana. Eu não vou levar de cabeça aqui, eu li, mas não vou lembrar de cabeça o período, né? Mas é importante, foi logo em seguida, né? Da Revolução Francesa tem a Revolução Americana. São todas revoluções burguesas que realmente, no caso da Revolução Americana, né? Para tentar chamadas revoluções anticoloniais, né? Para ter uma independência da Europa. Então, os Estados Unidos da América do Norte, né, proclama sua independência através de uma revolução, né, faz um processo revolucionário de luta e toma um poder para se organizar a sua independência. Todas elas são revoluções burguesas, a gente chama, né, revoluções burguesas, revoluções, inclusive, de uma classe burguesa branca, né, mas também a gente tem na história revoluções de uma classe, né, de trabalhadores e negros, né, que foi a Revolução do Haiti, que foi a primeira revolução negra no continente central, né, na América Central. Então, o Haiti, ele marca uma fase importante também nesse processo de independência dos países, certo? E é marcado, sobretudo, pela questão de origem, de classe, porque são os escravos, escravizados, né, que acabam modificando essa estrutura, né, porque o Haiti era uma colônia francesa, então eles buscam essa independência, essa ruptura, né, digamos assim, da exploração. Muito embora, né, essa revolução ela tenha tido êxito, mas ela foi extremamente reprimida, né? Quando as revoluções elas são da classe trabalhadora, né, a classe burguesa, a classe dominante, ela vai com tudo para tentar, né, derrotar essas revoluções. Então, e o manifesto faz parte desse processo, né, porque a classe operária ela está vendo né, a sua exploração, ela está sentindo na pele a sua exploração, não está aguentando mais, né, com um regime de trabalho muito intenso, muitas mortes, né? Então a classe operária começa a se organizar e Marx e Engels estão nesse processo todo e contribuem para modificar esse estado de coisas, né? Então eles lançam esse manifesto, não é um manifesto pensado assim, uma coisa abstrata da cabeça deles, não. É algo que eles estão percebendo e eles querem organizar a classe para a tomada do poder, eles querem organizar a classe para se modificar a estrutura social a partir, né, fazer uma revolução a partir dos interesses de classe da classe trabalhadora. Então, essa Primavera dos Povos são várias, né, manifestações, várias lutas que já estão acontecendo. Agora tem uma coisa interessante, né? Por que manifesto comunista, né? Podia ser socialista, né? Então eles colocam o manifesto comunista porque a Liga dos Comunistas era um movimento que se diferenciava de vários movimentos que se propunha digamos, a enfrentar o capitalismo, né? A sociedade capitalista emergente, né? Só que muitos, assim, dentre eles, mais famosos são os socialistas utópicos, né? O Marx vai sempre fazer esse contraponto com os socialistas utópicos, porque eles achavam que reformando o sistema, né, daria condições de as pessoas terem uma vida melhor, uma vida digna. Né? E o Marx e o Engels vão dizer, não, a gente tem que fazer um processo revolucionário e fazer com isso com um aspecto de uma ciência, né? Conhecer as leis dessa própria sociedade, como que ela funciona e como que a gente pode destruir essas leis da sociedade. Alguns elementos a gente vai tratar nesse curso aqui, né? Alguns aspectos fundamentais, né, que a gente tem condições de perceber para mudar a sociedade. Aí a gente vê a diferença, então, dos
dos socialistas utópicos, né? A gente pode falar hoje, atualmente, dos reformistas, né? Dos partidos de esquerda, com os partidos revolucionários, que são os partidos socialistas revolucionários ou os chamados comunistas, tá? Então a gente vai, um pouco o objetivo do curso também é isso, né? A gente se diferenciar no nosso cotidiano, né? Quem são de fato aqueles que querem mudar, né? Querem derrotar o capitalismo e aqueles que acham que dá para fazer uma reforma, né? Dá para ser um capitalismo humanitário, digamos assim, né? Que é uma coisa impossível, né? Na visão dos comunistas. Pode passar, Luiz. Então, um dos aspectos ali, quando a gente lê o manifesto do Partido Comunista, né, a gente começa a ler, o Marx e o Engels, eles estão escrevendo assim, ó, existe um espectro rondando a Europa, que é o espectro do comunismo, né? Aí só que ele, ó, mas o que é esse comunismo, né? Esse comunismo, ele vai mostrar, né, que essa sociedade, essas sociedades, as sociedades históricas, a gente tem que fazer um outro curso, né, para falar do Estado, por exemplo, né, a origem do Estado e a Revolução, mas aqui a gente está falando do manifesto. O manifesto, ele já pressupõe, né, o Marx e o Engels já estão elaborando sobre isso, ele pressupõe que nós vivemos uma sociedade de classe. Então, os comunistas percebem essa sociedade dividida em classes, né, quais são as classes as classes sociais, né, no capitalismo. Então, eles vão apresentar essas classes sociais. Pode passar, Luiz. Então, existem duas classes sociais, né? Duas classes sociais fundamentais. A burguesia e o proletariado. Né? Como eu falei no início ali, eu estava falando que a burguesia, ela promoveu revoluções. Né? Então, ela é uma classe social, se organizou, né? E promoveu revoluções. Né? E o Marx e o Engels, que no capitalismo vai existir a classe proletária, né? O proletariado. Né? Então, são duas classes antagônicas, duas classes que têm interesses diferentes dentro dessa sociedade organizada, né, sob a égide da Revolução Burguesa, né, que é o capitalismo que foi organizado a partir da Revolução Burguesa. Né? Aí teve a Revolução Industrial, né, então são coisas que a gente não vai aprofundar aqui, mas só para localizar. Pode passar, Luiz. Então, o que é a burguesia? O que eles estão entendendo como seja a burguesia? Né? A burguesia, isso, uma nota aqui do Engels, do manifesto, assim, ó, por burguesia compreende-se a classe dos capitalistas modernos, proprietários dos meios de produção social que empregam o trabalho assalariado. Então, a classe burguesa é a que detém os meios de produção social. Tá? Eles não produzem, né? Eles detêm os meios de produção. Então, essa é a característica principal dos burgueses, né? São os capitalistas que, além de ter o dinheiro, eles têm, né? Eles têm um maquinário, eles têm as fábricas, eles organizam as fábricas, que são os meios de produção social que empregam o trabalho assalariado. Pode passar, Luiz. Então, em outras palavras, né, o que seria então essa burguesia, né? Então, essa classe possuidora das fábricas, como eu falei, das empresas e todas as ferramentas, instrumentos usados para produzir a riqueza material. Quer dizer, eles não produzem a riqueza, eles detêm aquilo que produz a riqueza. Né? E eles empregam a força do trabalhador, né, a força do trabalho, para gerar mais riqueza. Né? E aí a gente pode dizer, mas como é que surgiu essa classe burguesa? Né? Então, claro, eu teria que aprofundar aqui um pouco da história, né, dos burgueses, os burgueses, né, eles são comerciantes da cidade. Burgo é a vila, né, o vilarejo, uma palavra alemã. Então a burguesia, né, foi apelidada burguesia, aqueles que tinham essa questão de fazer negócios, comerciantes, comprar terras, né? E eles faziam esse trabalho para a igreja, para a aristocracia, né? Muitos aristocratas, muita nobreza, né? Se tornou burguês, se tornou dono de fábrica, porque é uma revolução também, né? No modo de produção,
né, a manufatura que vai se complexificando na produção da mercadoria. O Marx vai explorar muito bem isso aí no Capital, né? Ele vai detalhar essa forma de construção aqui para nós aqui, entender um pouco esse processo, né? É uma coisa mais básica. Então, ela não trabalha, né? Ela emprega a força do trabalhador para gerar essa riqueza. Então, aqui um dado interessante, né? 8 bilionários tinham juntos em 2016, né? Porque a gente tem os dados de 2016, mais dinheiro que a metade mais pobre do mundo. Né? Então, os burgueses, né, são esses bilionários, né? E na pandemia a gente tem visto alguns estudos que mostram, né, que vários burgueses estão se tornando cada vez mais ricos, estão enriquecendo com a pandemia, né? É uma coisa assim assustadora. Então, quem é o proletariado? Né? O proletariado é esse que detém a força do trabalho. Então, por proletários, compreende-se a classe dos trabalhadores assalariados modernos que, privados de meios de produção próprios, se veem obrigados a vender sua força de trabalho para poder existir. Então, a origem do proletariado ela se dá justamente nesse processo de transição do, da estrutura medieval, né, que eu acho que vocês também vão lembrar, do período que estudou aqui na escola, né, o feudalismo, vai lembrar do feudalismo, e essa transformação até chegar, então, no capitalismo. Ou seja, para, inclusive, né, a gente localizar, que aqui nessa passagem diz assim, que é os trabalhadores assalariados modernos, né? Então, é um modo de produção moderna, não é mais aquele modo de produção antigo, né, como era o escravismo, como era o feudalismo, né, que era o senhor e o servo, né, e antes era o senhor e o escravo, depois o servo, né, o vassalos, etc. Então, é isso. Deixa eu cortadinho aqui, Luiz, só um pouquinho. Pode passar. Aqui um trecho do manifesto falando ainda do proletariado. Desenvolve-se também o proletariado, a classe dos operários modernos que só podem viver se encontrar trabalho e que só encontram trabalho na medida em que este aumenta o capital. Este, o caso, o burguês. Esses operários, constrangidos a vender-se diariamente, são mercadoria, artigo de comércio como qualquer outro. Em consequência, são sujeitos a todas as vicissitudes da concorrência, a todas as flutuações do mercado. Né? Que é a questão da mão de obra, né? Mão de obra barata. Então, quanto mais proletariado, mais, né, diminui o salário. É a classe dos despossuídos. Né? A única coisa que ele possui é a força de trabalho. Se não tem trabalho para ele, ele não tem mais nada, está à mercê. Né? O proletariado não é dono de nada, a não ser da sua força de trabalho. É obrigado a vender a força de trabalho para a burguesia para poder sobreviver. Então, essa é a estrutura que faz, né, essa estrutura que divide a sociedade capitalista, né? Então, nós marxistas entendemos, né, essa divisão de classes, as classes sociais se define pela relação, a sua relação com os meios de produção, ou seja, a burguesia que detém os meios de produção e a classe, os proletariados que detêm a força de trabalho, né, que vão trabalhar nesses meios de produção. Então, esse critério mascara a relação entre as classes e gera confusão e divisão na interior do proletariado, quando a burguesia, né, divide as classes por renda, né, salário, classe A, classe B, classe C, né. Tem algumas divisões que justamente elas geram muita confusão. Tem sociólogos que são sociólogos conservadores, né, sociólogos mais conservadores vão fazer essa divisão, vão mascarar, a bem da real é isso, né? Porque eles não pegam um cerne da questão. Quando a gente fala dessa divisão de classes, né, a gente está falando dessa divisão daquele que trabalha e daquele que paga o trabalho, né? Então, da classe capitalista, daqueles que vendem o trabalho, que são os proletariados, os trabalhadores que vão para as fábricas, enfim.
Então, existem outras classes, né? Que outras classes que existem no capitalismo. São, digamos assim, no espectro constelativo, né? Essas classes ficam flutuando na principal organização de classe, né? Burgueses, proletariado, mas nesse entre-meio, então, nós podemos aqui pensar na pequena burguesia, né? São os pequenos industriais, pequenos comerciantes, pessoas que possuem rendas, artesão, camponeses, né? Aí tem aqui uma palavrinha bem longa, né? O Lupen proletariado, o Lupen é aquele que oscila, né? Oscila, aquilo que às vezes vai para uma classe para outra, depende muito do contexto, né? O Lupen proletariado, na visão do manifesto, é produto passivo da putrefação das camadas mais baixas da velha sociedade. Né? Então, setores despossuídos aqui, mais despossuídos, né, do que o próprio proletário, que tem a sua força de trabalho. Então, são setores que tenham se degenerado, marginalizado, né? Aqui dá o exemplo que é os bandidos, mendigos, pequenos traficantes, né? Moradores de rua, enfim. Dentro desse looping proletariado, então, existe esse exército industrial de reserva, né? O Marx usa essa expressão em várias obras para entender, inclusive, como é o capitalismo, né? Ele faz essa questão, inclusive, do preço do salário, né? O preço do salário oscila de acordo com esse processo, esse chamado exército industrial de reserva, que é uma categoria central nesse processo de produção no modo capitalista, né? Então, esse exército industrial de reserva mantém mão de obra disponível para os períodos de expansão da produção, enquanto pressiona para baixar os salários, né? Como eu falei aqui. Esses semiproletários, né, não são lupens, embora possam cair nessa condição, né? Então, é uma, digamos, subclasse também que está colocado, que aparece isso lá no manifesto também. Então, a gente vem para uma segunda pergunta agora, né? O Sander explicou as classes sociais, a burguesia, o proletariado, a pequena burguesia, o lumpen, e vamos ver como cada classe cumpre, né, nos processos revolucionários. Vocês leram no manifesto que o Marx coloca assim, ó, a burguesia, quando surgiu, desempenhou na história um papel eminentemente revolucionário. É o que o Sander já colocou. São as revoluções burguesas, Revolução Inglesa, Revolução Francesa. Vocês, quando a gente estuda na escola, a gente lembra um pouco da guilhotina, né? A loucura que foi essas revoluções. E o Marx vai trazer também que ela teve um processo eminentemente revolucionário, mas agora ela vai se tornar contra-revolucionária. Então ele traz um trecho aqui, né? A burguesia, durante seu domínio de classe, criou forças produtivas mais numerosas e colossais que todas as gerações passadas em conjunto. O que o Marx colocou aqui, que foi muito importante essas forças produtivas que a gente vai ver mais para frente do slide. O Marx é um socialista científico. O Sander, né, trouxe um pouco aí dos socialistas utópicos. Esses caras queriam voltar, digamos assim. O problema é que são as máquinas, as ferrovias, tudo isso está explorando a classe trabalhadora. Isso é um problema. Marx dizia que não, isso não é um problema. O Marx não era contra a tecnologia, não era contra a evolução das forças produtivas. Esses socialistas utópicos pensavam que o problema era como que a tecnologia nova, né? Mas o problema é de quem a tecnologia nova estava servindo, como a gente vai ver para frente. Então, a burguesia, hoje, já cumpre um papel contra-revolucionário. Ela vai travar o desenvolvimento das forças produtivas e para a humanidade. Hoje, a gente está vendo cada vez mais destruição, mais bárbaro e desigualdade social. Enquanto a gente vê os ricos agora, durante a pandemia, ficando mais ricos, a gente vê a condição que a gente está. E não foi só no governo Bolsonaro, nos outros governos também, não só aqui no Brasil e no mundo. Quer um exemplo? A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, não foi feita só aqui no Brasil. Foi feita no mundo, em diversos países, atacando a classe trabalhadora para a burguesia aumentar seu lucro. Hoje ela não quer revolução nenhuma, porque a burguesia hoje está no poder.
Ela quer manter seus privilégios de classe. Nenhuma classe na história gosta de perder seus privilégios. Você estudar a Revolução Francesa, a transição do feudalismo para o capitalismo, os reis não quiseram perder privilégio nenhum e perderam a cabeça. A burguesia não quer perder privilégio também. Então, uma classe que hoje é revolucionária e a única classe revolucionária do capitalismo é a classe trabalhadora. Por quê? Primeiro, ela não possui propriedade privada e não vive de exploração de nenhuma outra classe. Interessante isso. Ao longo da nossa história, que não é esse curso que vai pegar, vai ser o curso Estado e Revolução, que vai ser o terceiro módulo do curso de formação, a gente vai estudar os diferentes tipos de Estado, de modos de produção também. E em todas as reviravoltas, as mudanças do Estado, do modo de produção escravista, do modo de produção feudalista e do modo de produção capitalista, sempre tinha uma classe minoritária no poder. Os donos de escravos, os faraós, os reis e a burguesia. É a primeira vez na história que uma classe que é a sua maioria pode se tornar classe dominante. E como sendo maioria, o Marx vai colocar assim, né? Ela não vai conseguir explorar ela mesma, né? Ou vai explorar a minoria. Não tem como. Então ela vai ter que libertar a humanidade da sua pré-história. O Marx coloca também que a gente está vivendo ainda a pré-história da humanidade, que tem exploração, as opressões que o Marx coloca das pessoas que ficaram despossuídas, né? Hoje, nós trabalhadores não temos nação, não temos nada, só temos a nossa força de trabalho que a gente vende. Então, os trabalhadores estão inseridos em grandes unidades produtivas. Eles que produzem a riqueza, dominam a técnica, eles vão movimentar o capital e eles podem paralisá-lo. Um exemplo, quer ver um exemplo grande? Na greve dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros parou quase uma semana, menos, e quase parou o Brasil. E olha que era só parando a questão logística. Imagina uma greve geral dos trabalhadores que vão parar de produzir nas fábricas. Essa é a força dos trabalhadores. A questão de parar o capital. A classe trabalhadora é uma classe internacional, está no mundo inteiro. Então, por isso que ela é revolucionária. Quer ver um exemplo básico? Um patrão numa fábrica. O patrão, se querer ficar um ano fora da fábrica, a fábrica continua hoje. Mas fica um dia sem os trabalhadores. A fábrica roda? A fábrica não roda. Os trabalhadores são peça-chave do capitalismo e a classe revolucionária. Marx vai colocar aqui, né? As outras classes degeneram e perecem com o desenvolvimento da grande indústria, que é um pouco da questão da pequena burguesia. Hoje a gente vê grande parte da pequena burguesia arruinada, né? O medo da pequena burguesia é voltar à classe trabalhadora. E dá voltando porque não consegue combater a grande burguesia. Não tem como competir com grandes empresas que têm o monopólio, né? O proletariado, pelo contrário, é o seu produto mais autêntico. Beleza? E a gente vai para outra classe social, que é a pequena burguesia, que a gente conhece muito bem aí em algumas manifestações, que a gente ri bastante. E o Trotsky vai colocar algo que eu acho fenomenal, né? Uma caracterização. Em processos revolucionários, a pequena burguesia está sempre com febre. Ela está sempre se debatendo. Ou ela vai para o lado da burguesia, num processo revolucionário, ou ela vai para o lado dos trabalhadores. Então, aqui o slide já aparenta, né? A galera que pode estar mais do lado dos trabalhadores e a galera aí que está mais ligada a um PSDB da vida, a um Aécio Neves, um Luciano Huck, que vai defender aí a burguesia. Então, essa pequena burguesia, a classe trabalhadora tem que saber como ganhar ela para participar junto da revolução. Isso é muito importante também. Mas eles não têm um projeto próprio, né? E estão com medo cada vez mais de voltar a ser classe trabalhadora. Isso a gente vê bastante, né? Principalmente nas manifestações com a camisa amarela. E temos também o lucro em proletariado. Quem visualizou o vídeo, os vídeos da aula 1, aula 2, principalmente a aula 2, vai falar sobre a Revolução de 1848, né? Que a burguesia não tinha mais nem o controle do exército, da sua Guarda Nacional. Para fazer uma contra-revolução e acabar com os trabalhadores, ela montou um exército com mercenários e os lupens. Então, os lupens pode ser arrastado pela Revolução Proletária, mas como estão fora da questão da produção social
em grau de degeneração muito, mas muito grande, isso pode ser um debate para depois, que é Lupen, o que o manifesto coloca, que a gente coloca hoje, pode ir mais pela direção da burguesia, que vai comprar eles e vai pagar uma grana, como foi durante a Revolução de 1848, tá bom? E ele vai trazer aqui, o manifesto também coloca qual a contradição fundamental do capitalismo. Isso é peça-chave. Então, quando o Marx coloca que a burguesia fez avanços colossais, é porque ela modificou o modo de produção. E o modo de produção hoje é uma produção social. A produção é coletiva. Por quê, Luiz? Como assim produção coletiva? Hoje, eu quero fazer uma cadeira, eu não posso falar que eu fiz essa cadeira. Porque o machado veio lá dos Estados Unidos, para montar a madeira veio da Rússia, a tinta veio do Chile. Então, hoje, a produção é social, ela é conectada no mundo todo. O mundo hoje é globalizado. E isso foi fundamental para a gente aumentar cada vez mais as nossas forças produtivas, aumentar mais a nossa, como posso colocar, o nosso conforto, produzir em massa, que não tinha antes. Antes era muito difícil. O Engels vai trazer dos produtos manufaturados, a dificuldade do artesanato, tanto que essa galera que vai trabalhar com artesanato não vai conseguir competir com a galera de fábrica. Então, a produção social é imensamente importante para a gente. Mas qual é o problema? A produção é social, mas a apropriação é privada. Em vez da gente estar produzindo nas fábricas para as nossas necessidades, eu vou acordar todo dia para produzir para a humanidade o que ela precisa. A gente está produzindo hoje para uma classe social minoritária, que é a burguesia. Quer ver um exemplo disso? Hoje as fábricas na região, aonde você esteja, estão funcionando direto. E o que está faltando hoje para a gente? Está faltando UTI, está faltando medicamento, nem todo mundo tem máscara boa, que máscara que PFF2, aquela de hospital, é cara pra caramba. Em vez das indústrias estarem funcionando para produzir UTI, para produzir para a gente superar essa crise da pandemia, estão lá produzindo capinha de celular, polia, entendeu? Tem problema produzir isso? Não tem problema nenhum. Mas qual seria a necessidade agora do momento? Então, quando a produção é social e a apropriação é privada, existe uma contradição fundamental nisso. Hoje, a gente vai para a fábrica para produzir para quem? Para encher a grana aí de uma minoria que seria a burguesia. E qual é o problema disso? Vai se tornar o que o Engels traz também, que vai ser a anarquia de produção. Então, a burguesia criou forças produtivas mais numerosas, mais colossais que todas as gerações passadas em conjunto. Isso é muito importante. O Marx não é contra essa produção social, né? Então, o que acontece? Hoje existe a anarquia de produção. Quer ver um exemplo de quem trabalha em fábrica? Dentro da fábrica, a gente vai produzir isso, tudo certinho, né? O supervisor fala, tem que fazer isso, tu vai lá, tu mede a peça, tu corta, produz, pá. Mas fora da fábrica, é uma anarquia. Não se sabe se vai vender ou não. Tu vai jogando no mercado, vai produzindo. Um exemplo bem legal. Hoje, aqui na região de Criciúma, se cria uma empresa para produzir aí cadeiras de madeira. Então, Criciúma tem 130 mil habitantes. Então, um exemplo, né, gente? Vamos produzir 100 mil cadeiras. Beleza, tem uma empresa produzindo 100 mil cadeiras. Nasce outra empresa produzindo 150 mil cadeiras. E abre mais uma empresa produzindo 50 mil cadeiras. Ou seja, todos vão produzir e vão jogar no mercado. Tem lógica isso? Não tem lógica, porque hoje a gente não produz para a humanidade. A gente não produz para ter o conforto. O Marx vai colocar, né, que é necessária uma revolução para assaltar os céus. Os céus que ele coloca seria o paraíso. Hoje nós podemos ter um paraíso na Terra. Nós temos condições, as forças produtivas para garantir educação, saúde, emprego. Emprego que eu estou falando não é um serviço, é um emprego mesmo. Mas hoje, com essas contradições entre, principalmente, a burguesia e o proletariado, a classe trabalhadora, e essas contradições no modo de produção, hoje está imperando a anarquia de produção. Essa anarquia de produção vai fazer essas crises de superproduções, como tem na história, né, diversas vezes, mais conhecido em 1929,
2008 também, pelo esse processo de anarquia também, vai acontecer como que a gente está passando hoje, uma crise estrutural. E por que a gente diz, o Marx vai trazer muito no manifesto a palavra antagônica, né? Por que dizemos que os interesses da burguesia e do proletariado são inconciliáveis? Por quê, gente? Ao contrário do que dizem os economistas burgueses, quanto mais avança o capitalismo, mais avança a desigualdade. Ou seja, a burguesia quer lucrar, a classe trabalhadora quer melhorar sua condição de vida. Tem como conciliar isso? Não tem como conciliar isso. Para a classe trabalhadora melhorar, a burguesia tem que perder. Para a burguesia ter mais lucro, a classe trabalhadora tem que perder. Isso a gente está vendo hoje. A burguesia ataca cada vez mais para aumentar sua taxa de lucro. A classe trabalhadora tenta lutar contra esse avanço em sua exploração e esse ataque à sua vida social. E o que vai acontecer é esse conflito de interesses, né? Chamado de luta de classes, que ele vai trazer aqui e vai ter também no Manifesto Comunista. A burguesia explora a força de trabalho dos operários, os trabalhadores vendem sua força de trabalho. Então, patrões e operários têm interesses inconciliáveis, que o Marx vai colocar como luta de classe. Enquanto existir essas duas classes antagônicas, a sociedade não vai ter paz. Vai existir lutas e mais lutas de classe. Luiz, existe lutas de classe antigamente? Tem. No feudalismo, a gente não estuda muito, né? Revolta dos servos contra os senhores feudais, as revoltas servis. Outro exemplo que o Marx vai colocar também, escravos contra donos de escravos, seria essa luta de classe. Um exemplo famoso, Espartacus. Já ouviram aquela série Espartacus, do Gladiador? É uma luta de classe durante a história. Então, a luta de classe permanece porque existem esses interesses irreconciliáveis. Isso é muito importante para a gente, tá bom, gente? Então, aqui aparece, né, burguesia e proletariado. Quando um ganha, outro perde. Aqui aparece a imagem aí desse careca aqui, que é o dono da Amazon, que ficou, acho mais que bilionário, né? Durante a pandemia. E qual o problema? Durante a pandemia, a galera tinha que... Pô, tá todo mundo quebrado? Então por que tem gente lucrando? Ó, a pandemia fez as maiores fortunas do planeta dispararem. Os 20 indivíduos mais ricos do mundo acumularam 1,77 trilhão de dólares no final de 2020. 24% a mais que um ano antes. O primeiro brasileiro na lista é o Jorge Paulo Lemann. Aqui traz também, né, outros dados, né? A burguesia concentra junto a mesma riqueza que os 100 milhões mais pobres do país, ou seja, metade da população brasileira, 207,7 milhões. Esses 6 bilionários, se gastassem R$1 milhão por dia, juntos, levariam 36 anos para esgotar o equivalente ao seu patrimônio. E aqui ele traz a lista dos 6 bilionários, né? O Jorge Paulo Lemann, da Ambev, a cerveja, né? O Joseph Safra, do banco, o Marcel Telles, da Ambev também, Carlos Alberto Sicupira, também da Ambev, o Eduardo Saverin, que foi o co-criador do Facebook, e Hermílio Pereira de Moraes, do grupo Votarantim, tá bom? Aqui eu passo a palavra para o Sander, tá bom, gente? Beleza, Luiz. Então, só para uma pequena retomada, né, do que o Luiz comentou também, da parte do Luiz, né, que é a segunda parte do nosso curso. Então, ele tratou, eu falei das classes sociais, ele tratou o papel das classes sociais nesse processo do capitalismo, né, e a burguesia, ela aparece como uma classe revolucionária, primeiro, né, eu falei também, ela implementou várias revoluções, mas ela se tornou uma classe reacionária, né? Como disse o Luiz, quando ela detém o poder, né? Quem está no poder não quer perder o poder de forma tranquila, não vai perder, não vai querer, não vai aceitar passivamente, né? Então, e vai tentar se fixar, né, se tornar reacionário, vai reagir às formas de tentativas de tomada do poder do lugar da sua classe, né? Então, o proletariado aparece como uma classe revolucionária, né? Uma classe. No manifesto chama, né, a classe dos novos homens,
Porque até então, como o Luiz já falou por último aqui, havia as classes sociais e havia luta de classe. Mas uma classe revolucionária, né, uma classe que se organiza, porque o exemplo que o Luiz deu alguns exemplos, né, e esses exemplos eles são bastante esporádicos na história, né, o próprio Marx explora alguma coisa nesse sentido, mas a gente vai ver que a classe operária, a classe proletária, ela vai ser a classe revolucionária, por quê? Por conta do modo de produção social, que é um modo de produção coletivo. Né? O processo do modo de produção do capitalismo, ela é coletiva, a produção é coletiva, a apropriação individual, como o próprio Luiz comentou, né? Essa é a principal contradição do capitalismo. E também essa inconciliação das classes, né? Dos interesses. Né? Então, enquanto o empresário capitalista quer mais lucro, quer mais explorar mais, né? Ele, digamos assim, o proletariado, no contraparte, vai querer mais condições de vida, né? Quer trabalhar menos para poder manter um padrão de vida, para manter a sobrevivência, né? E aí essa inconciliação dos interesses das classes, né? Deixa eu... Então, nessa sexta pergunta, tudo bem, pessoal? Tá por aqui? Tá tranquilo, né? Vou Alguém anotando quer aqui. fazer alguma indagação, alguma pergunta? Isso. Tá tudo bem, vão anotando, depois a gente vai para o debate, daí faz um debate, né, contextualizando algumas coisas. Então, uma outra questão, né, um ponto 6 que a gente traz, que a gente estruturou, inclusive, se vocês notarem, a gente estruturou a leitura, né, esse curso básico de leitura do Manifesto Comunista, a partir de perguntas, né, que a gente ajuda a gente fazer reflexão, né, fazer um direcionamento. Então, essa pergunta aqui, qual o ponto central do programa que distingue uma reforma do capitalismo, da sua superação e construção do socialismo? Isso aqui é uma questão fundamental, né? Eu tinha comentado no início, a diferença, né, dos socialistas utópicos, por exemplo, na época do Marx, com o socialista científico ou os comunistas, né? Então, o que distingue, né, para os comunistas, um programa comunista é a abolição da propriedade privada do meio de produção. Tá? Esse é o... Só um pouquinho, o cachorro tá ocupando aqui. Então, essa questão que um dos principais eixos, né? Eu já li comentários, pessoas falarem assim, ó, né, e eu estou em sala de aula, isso é muito comum ouvir dos alunos, né? Eu estou falando de coisas do século XIX, não se aplica mais no nosso contexto. Sim, muitas coisas não se aplicam mais no nosso contexto, né? Mas tem coisas essenciais que ainda se aplicam no nosso contexto. Então, isso aqui é uma coisa essencial do manifesto do Partido Comunista, né? A abolição da propriedade privada como eixo do programa, né? Do programa revolucionário. Tá? Pode passar. O cachorro está agitado aqui. Vocês tá ouvindo o barulho? Não, o ruído. Estamos ouvindo, mas não chega a ser muito alto, tá, Sander? Tá bom, valeu. Bom, mas que tipo de propriedade, né? A sétima pergunta, que tipo de propriedade os comunistas querem abolir? Né? Isso é uma dúvida que aparece assim nas nossas conversas, né? Nossa militância, né? Os burgueses acusam os comunistas de querer abolir a propriedade individual, mas, né, o que os comunistas querem abolir é a grande propriedade burguesa. Então, esse é um ponto assim de a gente explicar, né, quando a gente tem uma conversa, uma apresentação no programa revolucionário, quando a gente quer aproximar alguém para a militância, né? Aí a pessoa fica preocupada, mas eu tenho um carro, eu tenho uma casa, né? E, enfim, tem uma casa na praia. Isso aí tudo no socialismo, isso aí vai
eu vou perder tudo isso aí, né? Então o pessoal fica se perguntando nessas coisas, assim, né? Então é muito importante a gente apresentar isso, assim, olha, não é, a construção revolucionária ela se dá nesse processo de abolição da propriedade, da grande propriedade, né? Da grande propriedade, né? Dos grandes, do latifúndio, por exemplo, dessas terras aí que o pessoal para especulação, né? Então essas questões é que é o mais importante, que são justamente esses meios de produção, né? Então a gente tomar uma fábrica, né? Uma grande fábrica é diferente, a gente não vai querer pegar o mercadinho do seu Zé ali, né? Porque nós viramos tudo comunista, então ele vai ter que dividir o mercadinho com a gente, né? E aí tem aqui, né, umas fotos, né? Então ele não quer abolir a propriedade individual, porque essa não interfere diretamente na relação de produção, não interfere diretamente na relação de produção, né? Que esse é um ponto elementar, assim, né? Então a gente vê, por exemplo, situações em que dentro do Estado burguês há apropriação da propriedade, se apropria. Gente, acredito que caiu, tá? Só um momento aí. Também estava se perguntando se era comigo que tinha caído, mas acho que foi com o Sander, um momento. Só para contribuir um pouquinho aqui, Manda ver, Pablo. Luiz. Enquanto o Sander retoma a conexão. Gente, boa tarde, meu nome é Pablo, tá? Eu sou aqui de Curitiba. Então a pergunta é bem, que o Sander estava colocando, é bem sintomática, né? Então, e ela está lá no texto de vocês, né? Então, está lá, o capitalismo quer... Ó, o Sander voltou. Quer abolir a propriedade privada do... Tô atrapalhando um pouquinho a tua fala, tá, Alex? Eu aproveitei que você caiu e falei, bom, para não perder tudo aqui, nesse tempo eu vou comentar um pouquinho. Então, de qual propriedade privada estamos falando? Acho que uma das frases que pingou aqui foi perfeita nessa ilustração, porque ela fala... Então, ela fala comunista de iPhone, teve um de vocês comentou ali, comunista de iPhone, a própria foto da pessoa abraçando o Fusquinha, né? Então, e do ponto de vista do capitalismo, para o Marx mesmo, se você pegar o texto do Marx, ele nem considera essas propriedades privadas como a propriedade privada que ele fala, né? Então ele até fala, e de que propriedade privada estamos falando no texto? De toda a propriedade privada, ele fala. Porque a propriedade privada, para ele, não é um pequeno... O carro é quase como se fosse uma ferramenta. O iPhone é um gadget. Ele não é a propriedade privada, de fato, a que ele está se referindo, né? A propriedade privada a que eles se referem, o Marx e o Engels, é a propriedade privada que gera capital, né? E aí é o que o Alex coloca ali, né? Que o Sander coloca, é o meio de produção, né? Então, se você perguntar, se você questionar dentro do marxismo, o marxismo prefere a pequena propriedade rural, para ser bem ilustrativo, ou a propriedade, ou a grande propriedade coletiva do campo? E o Marx era muito claro quanto a isso. Ele falava, é a propriedade coletiva do campo que nós precisamos. O campo para todos. Né? Então, ele fala, inclusive, esticando bem a corda para ir até o limite, ele não era a favor nem da pequena propriedade do campo. Tanto que a reforma agrária é uma bandeira basicamente democrática da Revolução Burguesa. Transformar o campo em pequenas unidades produtivas. Né? Para o Marx e para o Engels, eles queriam um campo gigante com estrutura industrial para produzir para a humanidade inteira.
onde todos são donos, e não é que cada um é dono de um pedacinho, todos são donos de tudo, né? Então, um pouco isso. Desculpa interromper aí, Sander, que eu aproveitei ali só para ilustrar. Obrigado, Pablo. Não, desculpa a gente também não ter apresentado o Pablo, que é o nosso suporte aqui. A gente está numa equipe, tá eu, o Luiz e o Pablo, e tem mais outras pessoas, né? O Wagner, que estão ajudando aí também na condução. Só que nesse módulo, né, nessa parte aqui, foi o Luiz para conduzir. Obrigado. Vamos lá, se eu não tenho mais queda na... Acho que pode passar, Luiz, aí, então... Vamos seguir. A Fernanda se inscreveu na pergunta. Ah, certo. Fernanda, pode ir. Boa tarde. Eu e minha esposa que estamos assistindo, Fernanda, e eu sou o Thiago. Então, a pergunta seria a seguinte, uma pergunta bem básica, assim, mas eu acho que, enfim... Então, assim, para entendimento mesmo, assim, de uma sociedade comunista, né? Por exemplo, então, se eu tiver... eu tenho uma... Digamos que foi implantado o comunismo, tá? No mundo. Aí eu tenho uma ideia, assim, eu estou em casa, tenho uma ideia. Inventei um aparelho, assim. Inventei um aparelho que vai fazer uma coisa boa, assim. Eu acho que é bom. E aí, se eu quiser montar uma fábrica bem pequena, de eu e mais 2 pessoas construindo aquele aparelho para vender, aí então, no comunismo, não poderia fazer isso, certo? Essa é a minha pergunta. Vamos ver se eu consigo entender, Luiz, tu depois pode ajudar também, né? O Pablo também, se tiver entendimento um pouco diferente, né? Nessa verdade aqui, então, falando, acho que o que eu entendi, né, Thiago, seria uma propriedade intelectual, né? Uma patente, digamos assim, né? É isso? Digamos que eu inventei um produto, inventei uma tecnologia e gostaria de produzir aquela tecnologia, né? E daí gostaria de contratar ali 3 pessoas, sei lá, ou 100 pessoas para produzir aquela tecnologia, aquele produto. Mas se num no sistema comunista não poderia fazer isso, certo? Isso, exatamente. Então, por exemplo, mas onde é que está o sentido disso? Né? Até entrando um pouquinho no tema com vocês. No comunismo, uma ideia como essa, por exemplo, você chegou a uma conclusão a partir do desenvolvimento, porque como que o Marx entende? Todo o conhecimento da classe trabalhadora, ou seja, todas as ideias que nós temos, é fruto do desenvolvimento coletivo da humanidade como um todo. Por mais que eu chegue a uma conclusão individualmente, a conclusão individualmente que eu cheguei, seja de tecnologia, de ideia, de ciência, ela é fruto do desenvolvimento social de toda a humanidade. Por isso que ele fala, a produção é social, porque por mais que seja você que teve a ideia, essa produção intelectual sua, ela é fruto do desenvolvimento social da humanidade. Então você não saiu do zero, né? Então o que o comunismo entende? Ao chegar a essa conclusão, você vai compartilhar essa ideia com a humanidade inteira, porque é uma baita ideia. Você teve uma ideia, por exemplo, de simplificar um processo, sei lá, um telefone diferente, certo? E o mundo já é comunista. Você não tem necessidade de empregar mais alguém, ou seja, para produzir aquilo. Você compartilha com a sociedade dá a infraestrutura para que você produza em larga escala a tecnologia da ideia que você teve e toda a humanidade, ou seja, toda a sociedade que está em volta, usufrui da ideia que você teve em conjunto. Não é que você não pode aplicar a ideia que você teve, é só diferente a maneira como ela acontece.
No capitalismo, é isso que você fala. Você teria ideia, contrataria algumas pessoas, produziria aquela tecnologia e venderia para outras pessoas. E assim você compartilharia a tecnologia que você está produzindo. A diferença no comunismo é que você vai ter a ideia, vai compartilhar a ideia com a sociedade, e a sociedade como um todo vai produzir a sua ideia para todos. Não sei se eu consegui explicar. Isso, Pablo. Tem uma outra questão também, que é o seguinte, né? A gente tem que pensar, a gente sempre, meio que eu vou dizer assim, ó, primeiro não pensar como uma abstração, uma utopia, né? Uma sociedade socialista ou comunista. Né? A gente tem que pensar como uma realidade, né? Basta a gente fazer alguns processos aí de luta e tomada do poder. Mas, assim, nós estamos numa sociedade capitalista e nossa forma de pensar a organização do trabalho é uma sociedade capitalista, né? Então, essa forma, por exemplo, da relação trabalho, né? Eu tenho uma ideia, eu tenho uma empresa, eu contrato pessoas para trabalhar comigo. Né? Essa é a forma capitalista, né? Essa é a forma capitalista, não é uma forma comunista, né? Então, eu acho que só para complementar aquilo que o Pablo explicou, né? Na forma comunista, né, seria essa questão de propriedade coletiva, né? Propriedade social, né? Eu acho que é um pouco isso, assim, de a gente trabalhar. Vamos pensar assim, né? Se não é no capitalismo, como que seria, né, a propriedade, como é hoje a propriedade intelectual, né? A questão das patentes, né? Estamos falando isso por causa das vacinas, né? Por causa das vacinas. Nós tínhamos condições de produzir vacinas para todo mundo hoje e distribuir, como já foi construído, alguém já construiu, né? Né, os laboratórios já construíram as vacinas, eles estão aí. Só que hoje, o que está acontecendo? Eu estava até conversando aqui em casa. O que está acontecendo? Está acontecendo a questão do monopólio das patentes, não é? E o monopólio da distribuição, não é? No monopólio da distribuição. Então, isso está impedindo com que essas vacinas cheguem mais rápido para a população, né? Então, a gente vê assim aqui, e a depender da conjuntura política e da correlação de forças, né, essas coisas, por exemplo, falar da vacina particularmente hoje, né, se a gente ficar muito recuado, né, a vacina não vai chegar nunca. E se chegar, vai chegar num preço absurdo, inclusive para o SUS, né? Então, por isso que, inclusive, essa demora, né, do Estado. Claro, tem outras questões que estão colocadas ali do... Gente, acredito que o Sander caiu de novo. Caiu aí para vocês também? Caiu, sim. Ah, tá. Thiago, sua resposta foi respondida? O Sander voltou já. Tá oscilando a minha internet, Luiz. Tem que tocar aí. Thiago, a sua resposta foi respondida? Tá. Depois, no final, aí a gente compartilha de novo as dúvidas, tá bom? Tem mais uma pergunta aí. Daí o resto, gente, a gente deixa no final, pode ser? Todo mundo tem acordo? Daí ficaria a que se inscreveu primeiro aí, a Josemir. Vai lá, Josemir. Eu só ia colocar duas coisas bem rápidas, assim, que eu acho que me ajudou bastante a compreender até então as visões de comunismo e socialismo, né? Eu costumo dizer que eu aprendi o comunismo primeiro na marra, como proletária assalariada, e principalmente quando me tornei informal, para depois aprendê-la politicamente, né? Primeiro, sobre aquela questão do movimento das classes, assim, uma forma de ilustrar que me ajudou bastante a enxergar foi enxergar as classes sociais como uma pirâmide mesmo, onde uma pequena pontinha era a monarquia, né? Havia uma classe logo abaixo deles que era a classe dos comerciantes, né?
os corretores, vendedores e essas coisas que formavam essa classe logo abaixo da monarquia, e o proletariado, né? As grandes revoluções que a gente viu foi basicamente o proletariado se juntando à burguesia para derrubar a monarquia, que é as que a gente viu como revoluções burguesas. Quando a monarquia foi derrubada, quando o poder daquela elite do topo foi derrubado, restou todo o meio de produção nas mãos da burguesia. Então, automaticamente, nós, como proletariado, precisaríamos derrubar, então, expropriar esses meios de produção para que também fosse nosso e não só da burguesia. Afinal de contas, eles lucram em custa do nosso trabalho. Esse é o primeiro ponto, que eu acho que me ajudou bastante a entender essa questão. A outra, sobre a questão que me ajuda principalmente sobre essa questão que o amigo colocou também, sobre propriedade individual, e é uma coisa que eu já ia falar antes dele comentar, é a respeito de sobre essa questão do que a gente entende sobre propriedade individual e coletivo, né? O capitalismo criou esse conceito de individualidade que a gente acha que a individualidade é ter o próprio carro, a própria casa, a própria construir a sua fortuna das suas próprias mãos e você sozinho construir a sua riqueza, que é algo distópico, algo impossível, né? Ninguém ascende socialmente pura e simplesmente por esforço próprio, né? Quem ascende é ascendido ou por explorar o trabalho de outras pessoas ou por, né, ser alavancado pela burguesia por interesses, como a gente viu nesse movimento, esse efeito que eu vejo como um efeito capataz, né, que eu acho muito parecido com essa fala do, 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 do das pessoas que foram contratadas pela burguesia para proteger eles do proletariado, né? Pegar os mais marginalizados, os mais corrompíveis para oferecer dinheiro e proteger a burguesia. Então, basicamente, eu acho que assim, o que me ajudou bastante a entender essas questões é ressignificar a ideia de indivíduo, né? Por exemplo, eu como produtor de chocolate, de doces, por exemplo, já tive a oportunidade de trabalhar com outras pessoas. Então a gente produzia juntos, vendia juntos e se mantinha juntos, né? Nós dominávamos o poder de trabalho, produzíamos o nosso rendimento e usufruíamos juntos do rendimento. E isso numa visão de escala bem pequena. Então, numa visão social, seria basicamente isso: o trabalhador produzindo e podendo usufruir do que produz. E a produção ela não é feita mais para enriquecimento, porque o dinheiro é limitado. Quando você fala de enriquecer um, você está falando de tirar de outro. Quanto mais rico um é, mais pobre o outro é. Então você não está mais falando de produzir para enriquecimento, mas produzir para sanar as necessidades da população. Somente isso. Você produz comida para quem quer comer, roupa para quem precisa vestir, casa para quem precisa morar. É isso. Sander, a gente continua, tá bom? Obrigado a fala de todo mundo, tá? Quem querer colocar, mas depois a gente pega na parte final, tá, gente? Obrigado, tá? Muito bom as colocações de todo mundo. É isso que a gente tem que ter muita dúvida, né? Vai lá, Sander. Isso, obrigado, Luiz. Pessoal, desculpa a minha queda de internet que está oscilando aqui, mas vamos tentar mais adiante, vamos lá. Então, agora, um outro aspecto a gente vai entrar para aprofundar um pouco, que aparece também no manifesto, né? Porque é uma obra de um pouco mais de 20 páginas, dependendo da edição, né? Dependendo da edição, ela é um manifesto curto, assim, em termos de texto, né? Mas, assim, de uma profundidade de conteúdo muito grande, né? Tem muitas coisas, claro, que não está ali muito detalhada, né? Justamente porque é uma obra de manifesto, programa, então não tem muito detalhamento, assim, essas questões como o Luiz coloca, né? As dúvidas, elas vão estar sempre para a gente construir na militância cotidiano e os outros cursos também vão ajudar a gente entender esse processo, né? A gente entender o que significa construir uma sociedade socialista ou comunista.
Ô, Sander, licença, consegue girar um pouco o microfone ali, que tá dando interferência? Obrigado, tá? Melhorou um pouco, Luiz. Peraí, só um pouquinho. Acho que ele está conectado da internet. Eu vou ter que tirar o fone. Ainda tá com um chiaço um pouco grande. Acho que a galera tá escutando também, né? A carteira da internet ele fez isso. Dá uma soprada aí no lugar onde tu fala, no microfone. Eu acho que ele esquenta. Tá ouvindo bem agora? Melhorou, tá? Tá. Estava passando o tempo, acho que ele esquenta também, sei lá, alguma coisa que é refém da tecnologia. Então, o terceiro tópico, vamos dizer assim, né, do curso é tratar de questões agora mais relacionadas à opressão, né, sobretudo sobre as mulheres e as crianças, né, no capitalismo. O que Marx diz sobre as mulheres e as crianças, né? Sabem que no início, lá, né, enfim, estava falando do século XVIII, XIX, né, quando inicia o processo dessa industrialização da força de trabalho, dos meios de produção. Então, a gente está falando de essa atividade, né, de trabalho, e todo mundo vai para a roda, digamos assim, né? Então, mulheres e crianças, elas também são colocadas no processo de produção, né, exploradas, assim, ao extremo, né, à exaustão, e Marx, obviamente, vai falar sobre isso também, né? Quando, eu vou citar aqui, né, quando menos o trabalho exige habilidade e força, isto é, quanto mais a indústria moderna progride, quanto mais o trabalho dos homens é suplantado pelas das mulheres e crianças. As diferenças de idade e de sexo não têm mais importância social para a classe operária. Não há senão instrumentos de trabalho cujo preço varia segundo a idade e o sexo. Né? Então, essa questão que o Marx coloca, né? Mulher, criança, se torna força de trabalho. Dependendo da condição, a única diferença vai ser a estratificação do salário, né, pela questão do sexo e pela questão da idade. Né? Então, aqui, as mulheres trabalhadoras, né, sofrem mais com exploração e miséria, né, as condições miseráveis da vida. A gente, inclusive, atualmente, né, com a bandeira da questão da luta, né, da luta das mulheres, a gente fala dessa questão da diferença do trabalho e da questão do valor trabalho, né, do valor menor do trabalho feminino. Nos postos onde trabalham as 6 mulheres e meia dúzia de rapazes e garotas, um trabalho muito duro para uma mulher. Puxei esses vagões até arrancar a pele. A correia e a corrente são ainda piores. Se espera uma criança. Um relatório parlamentar de 1842. Trabalho para... Aí fala o nome, né, da empresa. Pequenos vagões de carvão. Trabalho das 6 da manhã às 6 da tarde. Uma pausa de cerca de 1 hora ao meio-dia ao almoço. Dão-me pão com manteiga, mas nada para beber. Conheci uma mulher que voltou para casa, se lavou, se deitou, deu à luz. Faz parte também desse relatório aí. Pode passar, Luiz. Aí, tá, nessa pergunta aí. Os comunistas querem instituir a comunidade de mulheres e abolir a família. Né? Isso é um tema agora também para a gente discutir, né? Depois vai ter muito debate sobre isso, porque a classe que detém o poder, ela vai criar muitas fantasias, né? Uma delas, então, a gente já falou, que é
que é essa questão da propriedade individual, né? E foi colocado algumas questões aqui interessantes, importantes, né? Outra coisa é justamente, né, algumas ideias que se tentam trazer como se fosse do comunismo, né? Essa coisa da destituir a cuidar de mulheres, abolir a família, né? São coisas assim, ó, são as que reproduzem a mão de obra proletária com a carga de trabalho doméstico, da casa, da educação e criação dos filhos. Para a burguesia, a mulher nada mais é que uma propriedade que usa dentro e fora das suas fábricas e obras. Por isso a burguesia acusava os comunistas de quererem prostituir a mulher proletária, tornando-a de uso coletivo, ao defenderem a abolição da propriedade privada. Então, é esse tipo de né, que é a palavra que se usa, né, que tentam degenerar as ideias, né, nesse aspecto. Família e educação. A burguesia nos acusa de querer abolir a exploração das crianças por seus próprios pais. Confessamos este crime. Né? Não quer que as crianças trabalhem. Né? Dizem também que destruímos os vínculos mais íntimos, substituindo a educação doméstica pela educação social. Isso é um tema, inclusive, interessante, porque vai aparecer esporádico. O Marx não escreveu uma obra, né? Nem o Engels não escreveram juntos uma obra sobre educação, mas eles, em vários momentos das obras que eles escrevem, eles tratam da educação. Né? E a forma como eles tratam a educação, eles justamente entendem a educação com esse processo social também. Os comunistas não inventaram essa intromissão da sociedade na educação, apenas mudam o seu caráter e arrancam a educação da influência da classe dominante. Né? Porque, falar um pouco dessa questão da educação, né, que a educação ela é criada, né, num determinado tipo de sociedade para entender os interesses dessa sociedade. Então, no capitalismo, essa educação é criada justamente de forma estratificada, né? Há também uma divisão de classe, né? Uma educação que é voltada para os trabalhadores e uma educação que é voltada para a elite dominante, né? Para os capitalistas, né? O palavreado burguês sobre a família e a educação, sobre os doces laços que unem a criança aos pais, torna-se cada vez mais repugnante à medida que a grande indústria destrói todos os laços familiares do proletário e transforma as crianças em simples objetos de comércio, em simples instrumentos de trabalho. Então, na verdade, né, do contrário que dizem, né, que os comunistas como criancinha, né, que inventaram essa fantasia toda, né, é a própria sociedade burguesa, né, que expropria a propriedade humana para tornar objeto, né, tornar as crianças, principalmente as crianças filhas de trabalhadores, os proletários, instrumentalizam essas crianças, né, como um mero instrumento de trabalho, transformam elas como um mero instrumento de trabalho. Os comunistas, a mulher não é uma propriedade nem do homem e nem do patrão. Ela deve ser livre. O Estado dos proletários se encarregará, o Estado dos proletários, né, que o Estado proletário, digamos assim, Estado socialista, comunista, é de construir meios como restaurantes, lavanderias, creches, né, coletivas, tornar as responsabilidades do lar, que hoje são da mulher, individuais, em responsabilidades coletivas. Né? Isso aqui é um debate que a gente faz, inclusive, no curso de opressão, né, essa questão do trabalho doméstico, que também, né, aparece aí nesse curso. Agora é a minha parte aqui. Gente, voltando aqui para mim, acho que o Sander colocou, é importante a questão da abolição da família, né? Que a família hoje é uma instituição econômica, né? Virou uma instituição econômica, não os laços familiares como o Marx coloca, né? O Marx vai trazer uma parte sobre isso no livro, né? Falando que nem a própria burguesia mantém as relações familiares, né? Ele dá
uma esticada na galera que pula cerca, principalmente a burguesia. Então a gente vai para a 10ª pergunta, qual a função do governo no Estado moderno? O Marx vai colocar sobre isso. E isso é muito importante pelo debate que está ocorrendo hoje em dia. Para o Marx, a função do governo no Estado moderno não é senão um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa. Então a gente mostra diferentes aí, presidentes que a gente teve, alguns ditadores. Na ditadura militar não tinha disfarce nenhum, né? Era totalmente aí a favor da burguesia, reprimindo os trabalhadores. Depois começou a prática neoliberal da FHC, né? Praticamente doou a Vale do Rio Doce, que hoje poderia dar um lucro imenso para a classe trabalhadora. O PT também governou para a grande burguesia, os bancos lucraram cada vez mais, e a burguesia aí no governo do Guedes e do Bolsonaro, não só nessas reformas, mas como as reformas da Previdência do Lula em 2005, nas reformas que a FHC realizou, também está junto, né? O Estado moderno hoje é uma ditadura da burguesia, a gente coloca, né? Por que ditadura da burguesia? É democracia para os ricos, mas uma ditadura para a gente. Então, o próximo slide vai trazer, né? A burguesia, desde o estabelecimento da grande indústria e do mercado mundial, conquistou finalmente a soberania política exclusiva no Estado representativo moderno. Ou seja, hoje o Estado serve para manter o domínio da burguesia. E dentro desse Estado tem várias instituições. Uma instituição que a gente conhece bastante são as eleições. Então, Marx, voltando lá para o outro slide, né? As eleições vai ser a mesma coisa que um comitê para gerar os negócios comuns de toda a classe burguesa. A gente só vai escolher entre um chicote mais forte e um chicote mais fraco, tá bom? Mas depois a gente pode pegar mais isso. Então, no final do manifesto, o Marx vai colocar algumas tarefas. Isso é muito importante entender. Quando o Marx escreveu o Manifesto Comunista, não tinha nenhuma experiência histórica da tomada do poder pelo operariado, pela classe trabalhadora. Isso vai acontecer na Comuna de Paris, que vai ser o nosso assunto do segundo módulo do curso, que a gente vai estudar essa revolução que aconteceu, e o Marx também vai estudar ela e vai tirar algumas conclusões. Beleza? Então, qual a tarefa em relação ao Estado capitalista? Escrevemos a história da Guerra Civil, mais ou menos oculta, que lavra na sociedade atual, até a hora em que essa guerra explode numa revolução aberta, e a classe trabalhadora estabelece sua dominação pela derrubada violenta da burguesia. Ah, Luiz, mas por que violenta? Gente, nenhuma classe na história, como a gente já colocou aqui, gostou de perder privilégios. Ninguém vai entregar os privilégios que tem de graça. Então, é uma derrubada violenta. A gente está vendo revoluções que acontecem aí no mundo todo e não é um passeio no parque, né? É uma classe contra outra classe. E nenhuma delas tem como se conciliar. Isso é a luta de classe. Vimos acima que a primeira fase da Revolução Operária é o advento do proletariado como classe dominante, a conquista da democracia. Marx defendia, os comunistas defendem a democracia da classe trabalhadora. Ou, em outras palavras, como Marx utiliza, ditadura do proletariado. Ditadura para quem? Para a burguesia. E democracia para quem? Para os trabalhadores. Só, digamos, inverte o termo, né? Hoje a gente vive numa democracia burguesa, mas é uma ditadura para a classe trabalhadora. Mas veja só, tem um ponto importante. Nessa parte aí, ele coloca que a gente tem que dominar o poder. Então, antes de 1848, Marx propunha tomar o Estado, né? Ou seja, usá-lo a seu favor, mas não propunha ainda a destruição do Estado burguês e a construção da ditadura do proletariado. Veja, não vai propor destruir o Estado burguês, vai ser, digamos assim, usá-lo a seu favor. Qual é o problema? Tem muitos oportunistas que vão utilizar isso a seu programa. Um PT, um pessoal da vida, muitos se chamam de comunistas, mas não são, e até chegam a usar o manifesto comunista, né?
mas não uso a conclusão que o Marx vai chegar depois dessas revoluções. Então, essa galera utiliza a questão que negócio é dominar o poder, dominar o Estado. E dominar o Estado a gente pode com as eleições. E o Marx já colocava que as eleições são um jogo de cartas marcadas. Então, essa galera usa de maneira oportunista. Isso a gente tem que colocar. O Marx propunha a derrubada das instituições burguesas. Uma revolução, ok? Não propunha se eleger e dominar esse Estado burguês, ou geri-lo, como tem partidos que propuseram, que traíram a classe trabalhadora, como foi o PT. Então, após a experiência somente da Comuna de Paris, ele vai conversar com o Krugman numa carta, ele vai colocar, né, se consultares o último capítulo do meu 18 de Brumário, que é um livro dele, verás que enuncio como próxima tentativa da Revolução Francesa, não já, como até aqui, transferir a máquina burocrática militar de uma mãos para as outras, mas demoli-la. Isto é, a condição prévia de toda a verdadeira revolução popular no continente. É esta também a tentativa dos nossos heróicos camaradas de Paris. Que elasticidade, que iniciativa histórica, que capacidade de sacrifício nesses parenienses, que estaria referindo à Comuna de Paris, tá bom? Na França. Então, gente, aqui tem outra revolta muito famosa, né? A revolução que mudou o mundo, que é a Revolução Russa de 1917, mostrando uma revolução vitoriosa da classe trabalhadora aí. A Comuna foi uma experiência fantástica, mas a Comuna de Paris foi derrotada, né, pela burguesia por alguns erros que a gente vai estudar no próximo curso. Então, traz aqui a imagem de uma revolução que os trabalhadores derrubaram o Estado burguês e constituíram o Estado da classe operária, né? O Estado operário, a ditadura do proletariado. E, por fim, a gente trouxe uma frase que é muito importante, né? Os comunistas não se rebaixam a dissimular suas opiniões e seus fins. Proclamam abertamente que seus objetivos só podem ser alcançados pela derrubada violenta de toda a ordem social existente. Que as classes dominantes tremam a ideia de uma revolução comunista. Os proletariados não têm nada a perder nela a não ser suas cadeias, suas correntes. Têm um mundo a ganhar. Proletários de todos os países univos. Então, o manifesto, como o Sander já colocou, foi um programa, um primeiro início de um programa da classe trabalhadora, né? Sintetizar o que era essa luta comunista. E é importante colocar, gente, que naquela época o Marx escreveu o Partido Comunista, o Manifesto do Partido Comunista, não tinha esses partidos como a gente se vê hoje, que vão trair a classe trabalhadora, que traem, não existia o reformismo. Beleza? Não tinha grandes partidos reformistas. Então, é importante colocar isso também. Então, o que a gente fala, né? A gente já chega na parte das perguntas, mas é importante colocar, né? Existe uma real necessidade da gente mudar esse modo de produção existente. De modificar esse modo de produção para trabalhar para a gente, ou seja, para a humanidade. E acabar de uma vez com as classes sociais. Hoje, por causa do Covid, da pandemia, a gente vê essa crise mais escancarada na nossa face, de como o capitalismo funciona para os ricos, para a burguesia. Mas sempre foi assim. Se a gente pegar os dados da pobreza, das mortes, várias mortes poderiam ser resolvidas se não fosse a busca do lucro da burguesia incansável, essa anarquia de produção que pode acabar com a humanidade. E a gente está vendo cada vez mais esse modo de produção, que foi um avanço gigantesco, que trouxe a produção social, hoje, por causa da burguesia, está sendo entrave para a gente avançar. Então, como nem todos estão inscritos em todos os módulos, a gente faz um chamado àqueles que querem modificar a realidade, querem lutar para destruir essa burguesia que só pensa no lucro e melhorar a vida da nossa classe, melhorar o mundo, construir um mundo novo. Então a gente faz um chamado às pessoas que não militam ao PSTU, a conhecer o PSTU, a fazer essa experiência, as pessoas continuarem participando desse curso, porque como a gente já colocou, o manifesto é só uma gota, é só o início de a teoria gigantesca de uma análise da realidade, e a gente tem a certeza, não é só o que os comunistas
pensam, né? Que a gente imagina, é a certeza que é necessário fazer uma revolução para mudar a nossa vida. Não vai ser as eleições, não vai ser a educação, a melhor educação do mundo que vai modificar a nossa vida, não vai ser eu sendo o melhor engenheiro, não vai sendo eu ser o melhor professor, o melhor vendedor. É só a nossa luta coletiva, nessa luta de classes, que é possível, no momento de uma revolução, a gente destruir esse Estado que é opressivo à classe trabalhadora, por meio da dominação social, não só na base da repressão e da paulada, mas sim também da ideologia, da consciência. Que hoje a gente tem uma tarefa, uma montanha a destruir, que é essa tarefa de conscientizar a classe trabalhadora que é necessário fazer uma revolução. E a burguesia diz totalmente ao contrário. É necessário trabalhar, que um dia tu vai ter alguma coisa na vida. Isso é mentira. A gente estuda, a gente trabalha, a gente está fazendo hora nas fábricas, no trabalho, e a gente continua na mesma. A gente só está perdendo direitos. E vamos continuar perdendo direitos. Então a gente faz um chamado a construir um partido operário, que é o PSTU a todos, tá bom? Então, o Sander quer fazer um fechamento, o Pablo também, eu acho que é importante. Acho que só uma questão, Luiz. Taxaço ainda não. Tá tranquilo, dá para... Tá bom. Não, só para colocar para o pessoal, né? O Luiz já falou isso. Então, esse é o primeiro módulo de um curso básico, né? Então, tem muita coisa para a gente estudar, né? Digamos, não existe ação revolucionária sem teoria revolucionária. Então, a gente está estudando teoria revolucionária para justamente atuar de forma para construir esse processo de revolução, né? Processo de transformação. Mas eu queria também comentar o seguinte, então, pensando nessa questão, né, de a gente se preparar teoricamente, a gente construir um entendimento das coisas, né, nessa perspectiva marxista, a gente tem que colocar em consideração, nós estamos tratando aqui de leis, né, as leis da dialética. Isso seria um outro curso, mas só para dizer assim, que são Marx é a base, né? Marx e o Engels, né? O Luiz falando toda a vida o Marx, eu peguei essa. Então, Marx e o Engels estão no manifesto, eles estão fazendo um programa baseado a partir de uma perspectiva de uma lei universal, que é a lei da dialética, da contradição, do movimento e de superação. Então, acho que esse é um ponto fundamental, né? A gente não está aqui, né, especulando uma teoria, um processo de abstração utópica. Não, a gente está estudando leis e categorias universais de construção de um programa, né, revolucionário. E uma ferramenta de aplicação desse programa é o Partido Revolucionário. É um partido, né? Se organizar num partido revolucionário. No caso, a gente está fazendo isso no curso aqui do partido do PSTU. Tá? Então, acho que agora vamos para as questões, né? Já tem questão no chat ali, tem questões provocativas, né? A gente vai tentar responder algumas, vamos discutir algumas, né? Na verdade, a resposta é uma construção coletiva de um tempo histórico, né? Colocar o Pablo, né? Pablo, quer também fazer um fechamento? Isso, Pablo. Estou contemplado por vocês dois, amigos. Então tá tudo certo, a gente pode seguir para a próxima etapa aí tranquilamente. Beleza, então, Pablo, obrigado, tá? Vai, Luiz. Luiz está inscrito, gente, pode colocar ali, tem a opção levantar a mão, ou também se inscrever pelo chat, tá? Quem não está conseguindo aí, abre o microfone. Ó, gente, eu me inscrevo bem rapidão, que a gente anota aqui, tá? Ô, Luiz. Só um pouquinho antes do Luiz, Felipe, tem uma pergunta do Thiago, acho que deve ser o Thiago que fez a pergunta, junto com a esposa dele, a Fernanda, né? Acho que a pergunta é interessante. O que o PT deveria ter feito para não ter traído a classe trabalhadora? Não sei se a gente responde no final, se vamos comentar agora, o que tu achas? Acho que vamos respondendo, né? Uma por vez. Então, vou tentar elaborar aqui uma reflexão a partir do que, assim, né, teríamos que fazer outros cursos, por exemplo, o Estado da Revolução, né, porque ali vai aparecer, inclusive, a figura dos partidos e vai falar sobre a questão do reformismo, né? Então, a gente poderia dar uma resposta muito simples, que o que impediu, aliás, o que levou
o PT trair a classe trabalhadora foi o reformismo. Isso aqui é uma coisa, tipo, falar isso tem um monte de coisa para a gente explicar, assim, é bastante difícil de... Mas, assim, numa perspectiva do manifesto do Partido Comunista, né, como, inclusive, no final o Luiz apresentou ali, só para retomar, também usar a mesma dinâmica, né, fazer uma síntese, no final o Luiz apresentou as tarefas que o Marx e Engels apresenta do manifesto. Só que essas tarefas, elas estão incompletas, elas vão se complementar depois dos processos de fato que aconteceram na Comuna de Paris, né, que foi o primeiro, né, a primeira iniciativa, a primeira forma de organização da classe trabalhadora. O manifesto, a Comuna de Paris foi um exercício, digamos assim, né, dos processos revolucionários. Então, no nosso entendimento, né, a partir do que a gente tem discutido constantemente, né, o PT deveria, colocar assim, num aspecto bem direto, organizar a classe trabalhadora. A gente viu assim, ó, aqui no manifesto, a classe burguesa e a classe proletária, os trabalhadores, têm interesses inconciliáveis, né? São interesses antagônicos, diferentes, né? O que é o patrão, o que é o trabalhador. Isso não combina. Então, né, o PT, ao invés, como partido dos trabalhadores, tinha que organizar a classe para construir um processo, né, digamos assim, rumo a um processo revolucionário no Brasil, que é uma coisa que o PT não se propõe a fazer, né? Então, para não trair a classe trabalhadora, deveria fazer isso, né? Claro, aí tem uma série de coisas para a gente discutir a questão tática, né? Como que se faz isso? Como que é organizar a classe trabalhadora para a tomada do poder, porque eles tomaram o poder pela eleição, mas dentro do regime democrático burguês, mas dentro desse regime eles poderiam construir um processo, né, um programa que pudesse trazer a classe para ajudar a governar o país, né? Não foi o que ocorreu, foi justamente ao contrário. Então, gente, em nome do PS, a gente quer agradecer, né, quem participou. Acho que é um estudo em conjunto, né, a gente aprende com vocês também, como o Sandro colocou. Próximo módulo, vamos participar também, vamos estar estudando, vamos estar acompanhamento, aprofundar o nosso conhecimento sobre a realidade para poder atuar de forma científica. Vamos curtir aí o nosso gente. tempo antes de vender nossa força de trabalho aí.